Famílias de militares em Kentucky se preparam para dar as boas-vindas a seus entes queridos vindos do exterior. A ideia era oferecer a eles uma recepção e, em seguida, aqueles soldados iriam se reunir com suas famílias e amigos. Ao mesmo tempo, em um pequeno aeroporto canadense, havia destroços por toda parte. Foi uma destruição total. Ninguém teria conseguido sobreviver. 256 pessoas estão mortas. É um dos piores acidentes da aviação de todos os tempos. Sempre que um acidente desse tipo acontece, imediatamente levantam-se suspeitas. Será difícil encontrar respostas. A segurança não melhora se não se chega à causa correta de um acidente. Surgem dois cenários completamente diferentes para o acidente. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. A última missão. 12 de dezembro de 1985. O voo 1285 da Aero Air se aproxima do fim de uma viagem de 10 mil quilômetros, vindo do Egito para os Estados Unidos. O DC-8 está a caminho de Fort Campbell, Kentucky, via Alemanha e Terra Nova. A bordo estão 8 tripulantes e 248 passageiros, a maioria soldados norte-americanos da famosa 101ª Divisão Aerotransportada, a Screaming Eagles. Aquela divisão lutara na Segunda Guerra Mundial, no dia D e na Batalha da Normandia, descendo atrás das linhas alemãs. Ela tinha marcado realmente seu lugar na história. Acho que todos que serviram naquela divisão têm uma lealdade especial e um sentimento especial pela divisão e por ter feito parte dela. Eles tinham passado 5 meses e meio no Sinai e tenho certeza de que estavam ansiosos para rever amigos e família e desfrutar os feriados. Para trazer os soldados para casa, os militares haviam contratado a Aero Air em voo fretado. Não era incomum nos anos 70 e 80 o governo contratar companhias aéreas civis para transportar tropas para dentro e fora do país. Às 5 horas e 30 minutos da manhã, o DC-8 Douglas aterrissa no Aeroporto Internacional de Gander, na extremidade leste de Terra Nova, no Canadá. Eles precisavam reabastecer em Gander, antes que pudessem completar o voo até Fort Campbell, no Kentucky. Muito bem, pessoal. Gostaria de reabastecer, fazer as verificações e decolar em 90 minutos. Entendido. O comandante John Griffin é piloto da Aero Air há 4 anos e é também instrutor de voo na companhia aérea. O copiloto John Connolly vai estar nos controles quando o 1285 deixar Gander. Mike Fowler, o engenheiro de voo, monitora os sistemas mecânicos da aeronave. Tudo bem, quer dar mais uma olhada? Enquanto os pilotos passam por uma série de listagens de verificação pré-voo, o engenheiro de voo sai para inspecionar o exterior do avião. Ele vai verificar se há qualquer dano na fuselagem ou dos motores e se há acúmulo de gelo na aeronave. Os soldados esperam dentro do aeroporto. Alguns compram lembranças na loja de presentes. Alguma coisa? Não. Certo. Entendido. Muito bem, 58.817 litros ou 45.800 quilos. Passageiros e cargas inalterados. Peso confirmado. Tudo bem. Pronto para partir. Isso nos coloca aqui. Rotação de 144 nós. Sim, parece bom. No indicador de velocidade há um marcador, ou bug, que lembra a tripulação da velocidade exata que eles devem atingir para decolar.
Bug definido. Entendido. Terminados o reabastecimento e as verificações pré-voo, os 248 soldados voltam a bordo. Acho que deviam estar muito alegres, porque quando desembarcaram em Gander, eu sei que alguns deles telefonaram para o Fort Campbell, para seus familiares, dizendo que estavam em Gander e estariam em casa há algumas horas. Torre de Gander. Big a 950. Já concluímos reabastecimento e verificações pré-voo. Solicitando autorização para a pista 31. Big 950, vento a 290, 4 nós. Decolagem agora na pista 22. Uma alteração de última hora coloca o AeroAir em uma pista diferente da prevista originalmente. 3.000 metros, decolagem para o sul. Tudo bem. Entendido, Gander, pista 22. Big a 950. Você tem autorização para decolar. Feliz Natal. Entendido, Torre de Gander. E Feliz Natal para você também. O DC-8 acelera para a velocidade de decolagem. 80 nós. Certo. V1. Rotate. O AeroAir 1285 decola do aeroporto de Gander às 6 horas e 46 minutos da manhã. Entretanto, poucos segundos depois... Está pesado. Velocidade positiva? Negativo. Tenho certeza de que naqueles últimos segundos, aqueles soldados sabiam que estavam enfrentando um grave problema. Verifica a altitude. Suba. Vamos lá. Velocidade, velocidade. Airspeed. Cuidado com as árvores. Isso, Arrow 1285 caiu, logo depois da pista 22, a aproximadamente 600 a 1.200 metros. No pequeno aeroporto de Gander, Terra Nova, as equipes de emergência correm até o local do acidente. Repleto de destroços, corpos e pertences pessoais, milhares de litros de combustível de jato alimentam então um enorme incêndio. Não parecia uma aeronave. Era apenas uma massa ardente de metal e combustível e tudo mais de uns 10 metros de altura. Algum sobrevivente? O capitão da Força Aérea Canadense, Tom Badcock, é um dos primeiros a chegar ao local. Como oficial da Força Aérea, claro que estive em inúmeros acidentes, mas aquilo não era nada parecido com o que eu já tinha visto em toda a minha vida. E ver aquela devastação, ver aqueles que eram praticamente meus companheiros no chão, em pedaços, foi... Não há palavras capazes de descrever aquilo. Muitos deles haviam comprado camisetas com os dizeres "Eu sobrevivi a Gander, Terra Nova". Aquilo foi particularmente tocante. Após horas de busca frenética por meio dos destroços carbonizados, os piores receios de todos se confirmam. Todas as 256 pessoas a bordo estão mortas. A busca da causa do desastre já está em andamento, mas ela vai levar a controvérsias no Conselho de Segurança da Aviação Canadense.
Para os militares dos Estados Unidos, o acidente do voo 1285 em Gander, Terra Nova, é uma perda histórica. Se você olhar para a história das missões da 101ª Divisão Aerotransportada, mesmo na Segunda Guerra Mundial, aquela divisão nunca perdeu tantas pessoas em um período tão curto de tempo como aconteceu em 12 de dezembro de 1985 em Gander. As Forças Armadas canadenses isolam um perímetro de segurança ao redor do local do acidente. Controlamos todos os acessos ao redor do local. A RCMP me perguntou se eu poderia identificar um objeto que eles achavam ser estranho. Nunca vi nada assim antes. E ele perguntou, isso tem algum tipo de conotação química ou nuclear? E eu disse, não, eu não tenho a menor ideia do que seja. O achado levanta suspeitas sobre o que estava a bordo. É possível que a Arrow Air estivesse transportando coisas que não deveria estar carregando ou que não estivesse em qualquer tipo de manifesto de carga. David McNair é investigador do Conselho de Segurança da Aviação Canadense. Havia pedaços da aeronave por toda parte e se tornou patente que iria ser difícil encontrar coisas que se precisava encontrar. Peter Bogue, colega de McNair, se junta a ele. Horas depois do acidente, eles chegam a um local de completa devastação. A visão e os cheiros são sempre desagradáveis, mas é algo que precisa ser feito. Faz parte do nosso trabalho. A terrível proporção do acidente rapidamente faz manchetes no mundo todo. Ele terá um impacto enorme sobre esta divisão. Este não é apenas um dia triste para a 101ª teletransportada, mas um dia triste para a nação. Most of the young men and women we mourn were returning to spend the holidays with their families. You do not grieve alone. We grieve as a nation, together. As together we say goodbye to those who died in the service of their country. There is just no way that I can... Não há como expressar o quão trágica foi a perda de tantas pessoas naquele único acidente de avião. Os americanos estavam realmente sofrendo em termos de perdas militares. Apenas 2 anos da queda do voo da Arrow Air, os Estados Unidos haviam perdido um grande número de soldados na explosão de um caminhão em um atentado suicida em Beirute. De certa forma, as perdas estavam aumentando e, embora os números hoje em dia talvez não nos pareçam tão extraordinários, eles certamente eram extraordinários na época. Não era apenas um grupo qualquer de soldados, um grande número deles fazia parte de uma das principais unidades militares do exército americano. Tudo isso se soma, quando em uma situação simbólica, muito além do número de vidas perdidas. Imediatamente, os investigadores entrevistaram a equipe em terra de Gander e obtêm algumas informações intrigantes. Bom dia. Você viu o engenheiro de voo inspecionar a aeronave? Eles não fizeram o descongelamento das asas antes de decolar? Sim, percebemos que havia um pouco. Estamos prontos para partir. Obrigado. Estávamos preocupados com o gelo, porque a testemunha do reabastecimento disse que haviam notado gelo na inspeção. Eles se voltam para os relatórios meteorológicos da madrugada de 12 de dezembro. O início da manhã estava muito gelado. Tinha havido uma forte chuva congelante. Eles voaram quando a previsão do tempo era de gelo. McNair e Bogue gostariam de saber se a tripulação do voo 1285 poderia ter cometido um erro grave ao não fazer o descongelamento. Eles investigam para saber o que outros aviões que levantaram o voo de Gander fizeram naquela manhã. Houve 2 decolagens hoje de manhã. Uma fez o descongelamento, a outra não. Notamos que um Boeing 737 tinha levantado um pouco de gelo na saída. E para nós isso foi indicador de que a probabilidade de gelo ou o acúmulo era bastante elevada. Mas o outro avião, um British Aerospace VC-10, havia estado no solo por 50 minutos, não fez o descongelamento e ele saiu do solo com segurança. E eles levantaram voo com uma diferença de 2 horas. O gelo não pode ter sido o único fator deste acidente.
Big é 950, ventos 290, acrescentar 4 nós, decolagem agora na pista 22. Procurando outros fatores, eles consideram a mudança de pista de última hora. Entendido, Gander. Pista 22. Não era a pista que eles estavam esperando. Entretanto, eles rapidamente concluem que a pista alternativa não poderia ter tido qualquer influência sobre esse acidente. A pista 22 é a pista mais longa em Gander. Na realidade, isso deu melhor margem de desempenho. Os investigadores analisam e documentam o local do acidente, tentando determinar a trajetória do avião enquanto ele caía. Esta era uma área muito arborizada e quando ele se aproximou mais do solo, começou a cortar as árvores. Também vamos precisar de fotos das árvores e vamos precisar de fotos aéreas. Mas o que eles mais precisam são as informações das 2 caixas pretas do avião. Elas poderiam conter a chave para entender o que condenou o voo 1285. Porém, logo que elas são recuperadas, McNair se vê diante de um problema em potencial. Ficamos desapontados. Tratava-se de um gravador antigo, Fire Record, que não fornecia informações para os investigadores. Mande para Ottawa e vamos ver o que conseguimos. O antigo modelo de FDR gravador de dados do voo grava dados em um rolo de movimento lento de tiras de aço inoxidável. Embora a tira seja resistente ao fogo, ela consegue gravar apenas 4 parâmetros de voo, velocidade e altitude. Os gravadores mais recentes podem gravar centenas de parâmetros. Tudo o que eles podem fazer é enviar as caixas pretas para o Flight Recorder Playback Center, no Conselho de Pesquisa Nacional, e esperar pelo melhor. E é então que a investigação iniciada há apenas horas sofre uma guinada drástica. Um consulado dos Estados Unidos, do outro lado do oceano, recebe uma informação de alguém alegando ser o responsável pelo acidente. A pessoa diz que aquilo foi obra da Jihad Islâmica, um ramo do Hezbollah. Se você tivesse de pensar em algum grupo terrorista operando no Oriente Médio naquele momento, que tivesse interesse, bem como capacidade para atingir os militares americanos, esse grupo só poderia ser o Hezbollah. O telefonema abre a possibilidade de que uma bomba terrorista tenha derrubado o voo 1285. As tensões eram realmente altas no mundo naquela época, e quando uma aeronave lotada com soldados americanos cai, sempre surgem perguntas. McNair envia partes dos destroços a um laboratório de análise forense da Real Polícia Montada Canadense para checar se há resíduos de bomba. A equipe irá procurar evidências de que o voo 1285 possa ter explodido antes de atingir o solo. Eles irão procurar quaisquer detritos caídos entre a pista e o ponto de impacto. Se a aeronave explodiu antes de bater nas árvores, seria de se esperar que alguma coisa pudesse ter saído da aeronave e que pudéssemos encontrá-la. Não encontramos nada. Por isso sabíamos que ao atingir as árvores no primeiro impacto, a aeronave estava intacta. E a história é semelhante quando chegam os resultados do teste da RCMP. Eles não encontram qualquer vestígio de resíduos de bomba, e tanto as autoridades americanas quanto as canadenses acreditam que a declaração de responsabilidade da Jihad Islâmica poderia ser falsa. Uma das coisas que obviamente beneficia as organizações terroristas é espalhar a alegação e assumir a responsabilidade operacional de maneira bastante ampla, para promover a reputação da sua organização e também espalhar maior medo. Por isso é difícil separar fato da ficção. Com o terrorismo parecendo menos provável, os investigadores continuam a se concentrar no desempenho da aeronave. 11 metros. Declinação de 4,5 graus. O avião havia atingido algumas árvores cerca de 800 metros do final da pista e pudemos ver um padrão distinto. Usando fotografias do local do acidente, os investigadores registram a altura de 378 árvores para determinar a posição exata do DC-8 enquanto ele caía.
O avião estava com a asa direita baixa, o nariz na altura relativa com a das árvores. Por fotogrametria, determinamos que, de fato, a aeronave estava muito acima do seu ângulo de stall. Ela estava claramente estolada em uma grande taxa de descida. A posição radical do nariz do avião, para cima, o teria impedido de manter-se no ar. Os investigadores não conseguem explicar por que o avião estava voando em um ângulo tão extremo. Uma indicação sobre o que os pilotos estavam fazendo vem de um pedaço da cabine dos pilotos, um indicador de velocidade. Veja isto. Ele mostra que a tripulação estabeleceu uma velocidade de decolagem de 144 nós e que o avião chegou a uma velocidade de pelo menos 165 nós. Bugs, definição à direita. Entendido. Os investigadores esperam que uma situação muito mais detalhada dos últimos momentos dos pilotos venha a surgir do gravador de voz da cabine. Mas uma decepção os espera. Não parece que ele tenha gravado nada da cabine do piloto. O gravador da cabine não estava funcionando adequadamente. Ele não gravou conversa alguma da tripulação. Com a falta de registro de vozes da cabine, não sabemos o que a tripulação fazia ou enfrentava. Suas esperanças agora repousam no gravador de dados do voo. Mesmo este gravador rudimentar poderia ter captado alguma indicação que mostrasse a velocidade em que estavam, luzes de aviso se houvessem e se estivessem vendo qual a reação. Essas coisas são extremamente valiosas. No entanto, isso foi pouca coisa mais útil do que o registro de vozes da cabine do piloto. A gravação de dados era extremamente limitada. Conseguimos determinar as velocidades, um pouco da atitude e direção da aeronave. Não havia indicação de potência do motor, ângulo de inclinação, ângulo da arfada. A gravação de dados do voo diz aos investigadores que o AerOware 1285 iniciou sua decolagem e aumentou a velocidade de 167 nós. A decolagem ocorreu 51 segundos a partir do início da movimentação. 2 segundos depois, a velocidade começou a diminuir. Vamos lá. Velocidade, velocidade. Airspeed! A velocidade caiu muito rapidamente, então ficamos sabendo que a aeronave estava abaixo da velocidade de voo normal. Foi o que conseguimos do gravador. Aquilo não nos diz praticamente nada. Entretanto, um exame mais atento dos dados do voo revela um indício potencialmente valioso. A distância necessária para atingir a velocidade da decolagem era maior do que os pilotos haviam planejado. Verificamos as distâncias de aceleração e demorou um pouco mais do que nós esperávamos. 1.300 metros, 100 nós. 1.900 metros, 144 nós. Já deveriam ter levantado o voo. Os investigadores descobrem que a decolagem ocorreu uns 4 segundos mais tarde, ou a mais de 300 metros além do que deveria ter sido. 2.500 metros, 167 nós. 300 metros a mais para levantar voo. Por que ele levaria tanto tempo? V1. Rotate. Eles usaram a força total e era de se esperar que a rotação fosse um pouco antes, que decolassem antes. A decolagem mais longa do que a normal dá suporte à teoria original de que gelo nas asas teve influência no acidente. Mas os investigadores sabem que a coisa não se resume só a isso. O gelo, propriamente dito, não foi a única coisa. Em geral, os acidentes não têm apenas uma causa, mas são várias. Determinado a descobrir o que mais além de gelo nas asas contribuiu para o acidente, o CASB volta sua atenção para os flaps do avião. Para o DC-8, a configuração ideal do flap para decolagem é 18 graus. Os flaps pareciam estar estendidos. Com um trabalho pormenorizado, poderíamos dizer com certeza onde estavam os flaps e que acreditamos estavam em posição normal de decolagem.
Eles se perguntam se o gelo, combinado com o mau funcionamento dos motores, fez com que o avião estolasse. Os motores são enviados para o CASB em Ottawa para uma inspeção completa. Cada um dos motores foi recuperado no local e foi possível constatar imediatamente que havia danos rotacionais em todos eles. Fragmentos de madeira foram encontrados dentro de todas as 4 turbinas. A quantidade de fragmentos de árvores significa que o motor estava funcionando quando atingiu as árvores. As evidências mostram que o DC-8 estava corretamente configurado para a decolagem e que não havia nada de errado com os motores. Por que então o voo 1285 teria demorado para decolar? Os investigadores se concentram no peso da aeronave. 45.800 quilos para combustível, passageiros e carga inalterados. Eles tinham previsto que cada passageiro e bagagem pesariam 77 quilos. Aquele peso médio de 77 quilos corresponde ao peso estimado para passageiros do sexo masculino, estabelecido nas diretrizes da AerAware. Como piloto e já tendo transportado muitos militares, isso não me parecia corresponder à verdade, por isso nos debruçamos sobre esse aspecto da investigação. Bom dia. Tem um pedido de verificação de alguns arquivos pessoais. Seguindo sua intuição, McNair logo faz uma descoberta crucial. Voos comerciais regulares têm uma mistura de pessoas, homens, mulheres, crianças, por isso essa média não funciona muito. Mas esse não era um voo comercial comum. Todos os 256 passageiros eram adultos, quase todos eram homens grandes. Verificamos os registros médicos dos passageiros para sabermos o peso real de cada um em sua última avaliação. Em meu caso, normalmente peso 80 quilos, mas quando estou com todo o meu equipamento e o levo a bordo de uma nave, estou levando 90 quilos ou mais. Estimamos que o peso mais realista seria uns 100 quilos. Isso incluía o passageiro, tudo o que ele estava carregando e o equipamento que ele tinha. Com as novas estimativas, ele calcula o peso de todos os passageiros em mais de 24.500 quilos. 5.500 quilos a mais do que o peso registrado na folha de carga. Não chega nem perto. Mas esse avião havia voado com aquele peso a noite toda, decolando do Cairo, depois de Colônia, sem quaisquer problemas. O gelo acumulado em Gander pode ter feito a diferença. Você pode decolar com mais peso do que o normal. Se não houver outros fatores em jogo, isso pode não fazer diferença. Mas se tem alguma coisa a mais como o gelo, vai ter um problema. Os investigadores agora suspeitam fortemente que foi uma combinação de gelo e peso extra que impediu o DC-8 de levantar voo. Tudo bem. Tem de ser isso. Gelo e peso. Tínhamos uma boa base científica para dizer que a aeronave deveria ter voado, mas não o fez. E para explicar por que não, tínhamos duas razões. Uma era o peso, outra ainda mais forte, que era uma pequena quantidade de gelo acumulada. Mas eles podem apenas teorizar a respeito. Ninguém em Gander viu gelo nas asas. É impossível saber quanto havia ali. Esse é um problema. E agora McNair e Bogue precisam enfrentar outro. Alguns dos seus próprios colegas da CASB estão levantando dúvidas a respeito das conclusões. Uma das pessoas que tem dúvidas é o membro da diretoria e especialista em aviação, Les Filotas. Assim que eu comecei a examinar o esboço do relatório, eu verifiquei a parte dele relacionada à minha especialidade técnica, a parte do gravador de dados do voo. Assim que li aquilo, eu disse, há alguma coisa errada aqui. Filotas imediatamente se pergunta como a aeronave poderia perder um impulso e cair tão rapidamente após a decolagem. Eu fiz alguns cálculos e eles me mostravam que para se ter aquele tipo de desaceleração, seria preciso perder não 1, 2 ou 3 motores, mas os 4. E de imediato aquilo foi surpreendente. Verifique a altitude, suba! Vamos lá. Velocidade, velocidade. Airspeed! Eles disseram que a aeronave, e acho que a frase exata era, fora destruída por um incêndio alimentado por combustível.
Nos primeiros relatos, todos os que estavam lá mencionaram a enorme explosão e a nuvem em forma de cogumelo. Vi essa coisa chegando pela parte da frente do avião e havia também fogo na parte inferior. 2 caminhoneiros na rodovia estavam quase na trajetória do voo quando a aeronave da Arrow Air passou, e ambos disseram que viram fogo do lado direito. Oficiais do Exército dos Estados Unidos negam que houvesse qualquer carga não declarada ou confidencial a bordo do Arrow Air 1285, mas pilotas têm motivos para duvidar dessa afirmação. Quando o equipamento das tropas foi levado a bordo, havia algumas caixas grandes. O que poderia estar dentro delas não nos foi informado. Não havia nenhum manifesto de carga. E essa era outra questão controversa que nunca foi esclarecida. Está claro que não foi dada muita atenção aos procedimentos de segurança. E você sabe, os tempos eram outros. Mas eu ainda acho que foi falta de segurança no Cairo, no aeroporto, quando os soldados subiram a bordo do voo da Arrow Air. Qualquer um acharia aquilo revoltante, mesmo naquela época. É o tipo de coisa que nunca aconteceria hoje. Filotas junta-se àqueles que especulam que o voo 1285 da Arrow Air foi vítima de um atentado terrorista. Teria sido o Hezbollah? Teria havido alguma conexão europeia? E a grande questão que sempre passava pela cabeça das autoridades governamentais e de segurança era: será que isso teria alguma coisa a ver com a Guerra Fria? Os soviéticos estariam envolvidos? O testemunho que o senhor está prestes a dar será verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade com a ajuda de Deus? Sim. Agora algumas pessoas se perguntam se o Arrow Air 1285 não estaria no centro do maior escândalo global da época, o plano secreto norte-americano de fornecer armas ao Irã, ilicitamente em troca de reféns americanos. A Arrow Air era de fato uma das companhias aéreas que participaram de uma operação secreta que estava sendo montada na época em que Reagan ocupava a Casa Branca por um indivíduo famoso chamado Ollie North, coronel. E a operação Irã-Contras era muito confusa e uma operação secreta muito peculiar. Não foi uma minúscula e fina camada de gelo nas asas. Filotas aponta para evidências fotográficas para provar o seu caso. Meu colega fez uma viagem a Gunner e foi ao laboratório fotográfico da RCMP, onde eles tinham literalmente milhares de fotos tiradas no local do acidente. Muitas fotos pareciam indicar algum tipo de explosão a bordo. É como se você tivesse pegado uma folha de alumínio e enfiado seu dedo ali. Ela iria enrolar de dentro para fora e ficaria óbvio de que lado você tinha colocado o dedo. Filotas fica ainda mais intrigado quando descobre que um investigador independente contratado pela Arrow Air explorara a possibilidade de uma explosão a bordo. Ele verificou tudo cuidadosamente e descobriu que no motor de número 3, que é o motor interno do lado direito, algumas das nervuras, 3 delas consecutivas, tinham um tipo de entalhe na borda e uma delas havia tinta vermelha. Aquele investigador conclui que poderia ter havido uma explosão e que os danos e as marcas de tinta dentro do motor poderiam ter sido causados por detritos explodindo para fora da fuselagem principal. Outra peça-chave de informação para Filotas vem do exame pós-mortem de algumas das 256 vítimas. Autópsias indicam que os níveis de monóxido de carbono no sangue eram extremamente altos. Se eles têm produtos de combustão nos pulmões, a conclusão natural é que tenham respirado produtos de combustão antes do acidente. Com toda essa evidência, Filotas e seus colegas traçam seu próprio quadro do acidente. O que foi isso? Fumaça! Fumaça na cabine! Mas os investigadores-chefes, McNair e Bogue, mantêm a opinião de que as teorias de sabotagem são apenas uma distração sensacionalista. Não tivemos nenhuma indicação de participação terrorista, mas muitas indicações de que houve um problema de desempenho da aeronave e problemas de gelo.
McNair e Bogue decidem que a única maneira de acabar com todas as especulações é provar cientificamente sua teoria de que gelo e o peso extra derrubaram o voo 1285. Tudo bem, quer dar mais uma olhada? Antes de meados da década de 1980, pouco se sabia sobre o impacto aerodinâmico da acumulação de gelo muito fino. O engenheiro de voo que inspecionou a aeronave estava provavelmente procurando apenas grandes acúmulos de gelo, que deixariam o avião significativamente mais pesado e não finas camadas na parte superior das asas. Como parte da investigação, fizemos pesquisas sobre os efeitos do gelo no avião. Ensaios aerodinâmicos realizados em um túnel de vento revelam que mesmo uma quantidade pequena de acúmulo de gelo pode reduzir significativamente a sustentação da asa. Uma pequena quantidade, digamos do tamanho de uma lixa. Se esse é o tipo de superfície que se tem, pode degradar uma aeronave de grande porte. Para mim foi uma surpresa. A equipe realiza outros testes em um simulador de voo. Tivemos basicamente que reprogramar o simulador para degradar o desempenho para simular o gelo. V1. Rotate. Todas as tentativas de pilotar o simulador com os mesmos e exatos parâmetros do voo 1285 terminam da mesma forma, com stall e um acidente. Tudo bem. Vamos fazer de novo com menos 4.500 quilos. Nas tentativas no simulador, percebemos que com o gelo a bordo, que degradava as características de elevação da aeronave, era difícil voar com um perfil normal e era possível perder facilmente o controle. Está pesado. Velocidade positiva? Negativo. Potência total. Os pilotos teriam sido capazes de ver que o avião não estava subindo rápido o suficiente. Verifique a altitude. Suba. Vamos lá. Velocidade, velocidade. Cuidado com as árvores. O copiloto Connolly empurrou o nariz de volta, tentando colocar o avião no ar. O que ele não sabia é que ele estava selando seu destino. O DC-8 já estava à beira de um stall. Empurrar o nariz só fez as coisas piorarem. O peso da aeronave havia sido subestimado. Sua sustentação estava comprometida pelo gelo nas asas. Uma combinação fatal. Se eliminasse um dos fatores, se retirasse o gelo e tivesse o mesmo peso, talvez o acidente não acontecesse. Se tirasse o peso maior e ainda tivesse o gelo, talvez o acidente não ocorresse. Mas os dois juntos... Quanto às marcas de tinta suspeitas encontradas dentro do motor, McNair determina que elas vieram de um carregador front-end, usado para limpar detritos no local do acidente. Da mesma forma, a forte intensidade do fogo poderia ter causado um nível incomumente elevado de monóxido de carbono no sangue das vítimas. Até mesmo os relatos dos caminhoneiros sobre as chamas antes do impacto podem ser explicados. No caso de um avião em alto ângulo de ataque, em stall, com frequência você terá chamas vindas do motor devido ao stall do compressor. Quanto à capacidade de terroristas de realizarem um ataque tão complexo e dessa forma, há muitas dúvidas. Será que eles poderiam tê-lo feito em termos de intenção? Sim, em termos de realmente levar adiante essa operação naquelas circunstâncias? Parece pouca probabilidade, mínima, beirando o impossível. Houve muita controvérsia com a qual tivemos de lidar para nos manter dentro da nossa linha de trabalho. Porque uma investigação não é um problema emocional, mas um problema científico. Por isso, basicamente, tínhamos que ficar com a ciência. Não vimos qualquer evidência de qualquer tipo de explosão. Vimos a evidência de uma explosão causada por impacto e a aeronave se esfacelando. McNair acredita que sua conclusão envia um aviso urgente para toda a indústria aérea. Muitas pessoas não acreditam que uma minúscula quantidade de gelo em uma asa grande trará consequências, mas acontece. Depois de quase 3 anos de pesquisa e investigação meticulosa, o Conselho de Segurança da Aviação Canadense está pronto para divulgar seu relatório. Mas
O que deveria fornecer respostas e evitar acidentes semelhantes provoca, em vez disso, uma tempestade de controvérsias. A teoria de gelo é completamente equivocada. Os investigadores da CASB acreditam ter um relatório convincente que explica a complexa causa do acidente do voo 1285. Eu esperava, assim como todos os investigadores, que quando o relatório final fosse divulgado, haveria mensagem de segurança e ela seria aceita. Mas 4 dos 9 membros do Conselho de Administração discordaram da conclusão do relatório. Esta investigação parece estar encobrindo alguma coisa. É impossível que o gelo tenha sido um fator. Os investigadores de acidentes aéreos estão sempre sob pressão para que apresentem uma resposta mais cedo do que gostariam. E às vezes, dependendo da intensidade dessa pressão, pode-se ter investigações de acidentes menos do que satisfatórias. Os dissidentes tomam uma atitude sem precedentes de liberar seu próprio relatório da minoria, mencionando uma explosão a bordo como a causa. Passamos por momentos difíceis para divulgar nosso relatório de acidente. Foi-nos dado um prazo muito restrito e chegou a haver uma tentativa de proibi-lo. Fui questionado de forma direta. O que você quer fazer? Tentar salvar seu emprego ou saber a verdade sobre este acidente? Minha resposta foi, eu quero salvar meu emprego, chegando à verdade. Foi bastante incomum ter um relatório dissidente por escrito com fotografias. Não vejo qualquer mérito nele. Para começar, eu não entendo por que ele foi divulgado. Por que isso? Qual a base científica para isso? Ela não existe. Muito bem. Veja, transferência de tinta nada significa. As amostras de sangue da tripulação nada significam. O Petlin não tem sentido, portanto não se tem provas de terrorismo. Isso nada prova. Neste caso em especial, é claro que havia um extraordinário resultado, onde se tinha um relatório da maioria e outro minoritário, profundamente divergentes, levantando quadros muito distintos a respeito do que poderia ter levado ao acidente. Acho que é muito difícil para as famílias e amigos não terem uma decisão final sobre alguma coisa. Realmente não havia nenhuma resposta definitiva para o que causou o acidente. E se fosse um membro da família, eu também teria perguntas. Mas em 10 de março de 1989, enquanto a controvérsia continua, tem-se a trágica evidência de que a mensagem de McNair e Vogue não fora ouvida. Em Dryden, Ontário, em condições invernais, a tripulação de um Fokker F-28 decide não fazer o descongelamento. Segundos após a decolagem, o avião não consegue sustentação suficiente para levantar voo. O acidente foi praticamente idêntico ao do Arrow Air 1285. O avião atingiu a copa das árvores intacto e depois explodiu, pois atingiu o solo com muito combustível. O acidente mata 24 das 69 pessoas a bordo. A partir de Dryden, ficou claro que aquela crosta de gelo ou neve pode ter sido um fator nesse caso. Se o alerta dos investigadores tivesse sido ouvido, a tragédia de Dryden poderia não ter ocorrido. Foi um fato infeliz ter havido tanta controvérsia em torno dessa investigação, porque basicamente isso eliminou a mensagem de segurança. Aeronaves como o DC-8 são muito vulneráveis ao gelo. E essa mensagem foi perdida pela controvérsia e teoria de bomba. Mas aqueles que se mantiveram firmes à teoria de bomba mantêm suas posições. As medidas de segurança não avançam quando se chega à causa errada de um acidente. A verdadeira mensagem de segurança é que é preciso chegar à verdade. E a verdade dos fatos envolvendo este acidente nunca foi completamente estabelecida. A polêmica sobre esta investigação levou ao fim do Conselho de Segurança da Aviação Canadense, substituído mais tarde por uma nova agência, mais bem regulamentada. Aprendemos uma lição. Isso custou a vida de muitas pessoas. Essa lição não foi passada para outras pessoas e pessoas perderam a vida. Isso é triste, em minha opinião. Pessoalmente, se não soubesse todas as respostas e tivesse perdido alguém naquele terrível acidente, não ficaria satisfeito.
É difícil quando você não sabe e você perdeu alguém próximo e muito querido. Acho que todos nós queremos saber. Versão Marshmallow São Paulo.